Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, aqui com o programa Ivan Martins, pela Astral TV, sempre trazendo convidados incríveis para falar sobre a vida, sobre as coisas, né, do dia a dia, trazendo experiências novas, muitos artistas, escritores, espiritualistas, e hoje eu trago um ator. Gente, ele é formado pela Oficina de Atores do Travesso, pelo Laboratório Escola de Expressão Corporal Dramática de Barcelona. Ele é diretor teatral formado pela SP Escola de Teatro, estudou cinema no INC, Instituto de Cinema Professor Vini Azafrou. É isso, né? Eu sou professor de yoga formado pelo... pelo Instituto de Cinema. O Instituto de Cinema foi uma coisa, e aí depois eu me formei como professor de yoga, né? É uma outra história. É uma outra coisa. Eu estou vendo aqui um nome aqui, falei Flow Yoga, falei, confundiu. Mas enfim, gente, é um ator, um diretor, né? Professor de yoga, alguém que já passou por todas as experiências, teatro, já fez pontas e novelas, mas também fez uma novela incrível. E já fui vendedor, já fui garçom, já fui promotor de evento, já entreguei panfleto, já fiz festa infantil. Porque é assim que a vida funciona. É assim que a vida funciona e tá então, tudo certo. gente, eu quero agradecer, né, gente, Rafael, porque, Rafael, você se disponibilizou a vir até aqui, conversar com a gente, e ele me disse uma coisa incrível, ele falou, olha, de repente, acaba a novela, né? Todos vocês conhecem você de que novela, querido? Eu fiz a minha primeira grande novela, assim, né, com um personagem fixo, chamada Cara e Coragem, escrito pela Cláudia Souto, que foi ao ar, foi uma novela das 7, da Rede Globo, uma novela da 7 Rede Globo. E essa novela te deu, evidentemente, um reconhecimento. Sim. Essa novela foi uma vitrine, né? Sim. Especial. Só que essa profissão que muita gente acha glamurosa, né, tudo isso, é um ofício como outro qualquer. Você é um operário da arte. Sim. E um dia, simplesmente acontece o que acontece com qualquer um de nós em qualquer área. Seja na nossa área, seja em qualquer área que for. Simplesmente despenca. Cai aquela ponte que nos levava a uma situação, aí vem o desespero. Como é que foi esse processo? Por isso que eu acho que, enquanto ator, é muito importante, além de toda a técnica, de todo estudo, mas, em primeiro lugar, eu acho que para quem está estudando teatro, para quem é ator, atriz, cuidar muito da sua cabeça e cuidar muito da sua espiritualidade. Porque realmente é uma profissão em que você lidar diretamente com o seu ego, é uma profissão que você não tem estabilidade nenhuma, é uma profissão que é muito fácil você se deslumbrar, né? Quando você chega, eu tive a oportunidade de fazer uma novela na Rede Globo, que é uma maior emissora da América Latina. Do paraíso da dramaturgia. Né, as novelas incríveis, de profissionais incríveis. E realmente, assim, quando eu entrei no Projac e olhei aquele lugar, eu falei, gente, é um paraíso. Eu gostaria muito de estar aqui trabalhando mesmo, né? Uma empresa incrível e foi, assim, uma empresa sensacional mesmo, sabe? Enfim, foi uma oportunidade em que eu estava com um contrato, eu estava ganhando bem. É isso, você sai na rua, você tem o reconhecimento, inclusive da sua família, né? Porque a sua família fala, opa, meu filho está na Globo, meu vizinho está na Globo, olha, o Rafael deu certo. Então parece que uma condição enquanto ator, se você está na Globo, é porque você deu certo, né? Você deu certo. Mas você deu certo não porque você está na Globo. Não, você deu certo por toda a sua trajetória que te levou àquela oportunidade de estar na Globo. E estar na Globo não significa que você vai permanecer na Globo ou que os seus problemas estão resolvidos. No meu caso, por exemplo, depois que a novela acabou, eu me vi sem trabalho, né? A gente estava num processo de criar, né? De experimentar aquele personagem, né? A televisão, né? A novela é uma coisa muito viva, assim, né? Quando ela tá no ar... Muito rápida. É uma experiência viva, né? Tá pulsando em você. E de repente acaba.
né? Acabou o contrato, acabou a novela e eu me vi no mesmo lugar que eu estava antes. Me vi assim, não estou, mas me vi dessa forma. E aí pegou meu psicológico, por isso que eu estou dizendo, assim, é muito importante a gente cuidar da nossa mente. E entender como ofício, com todas as suas questões, com todos os seus senões e com todo o seu, né, e com todo o seu brilho e também, que com a é sua uma luz, condição mesmo, e que é uma assim, condição, né, humana. Por que nós já começamos com isso? Porque eu sempre trabalho no sentido para tirar um pouquinho dessa glamorização, né? Porque as pessoas acham que quando você diz sou ator, eu estou na televisão, você já está rico. Você já está rico, a sua vida é excelente, você tem o amor perfeito, você tem tudo, porque você está ali. Porque as pessoas têm que abstrair a própria dor, né? Então jogam muitas vezes em cima de vocês. Né? Sim, sim. E acho que hoje em dia a coisa tá mais para além disso, né? O que é o Instagram, por exemplo, né? As fotos que a gente vê. Aí eu sempre... É isso, eu caí nessa armadilha de começar a ver o Instagram e ver que, por exemplo, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho estão trabalhando, estão filmando, estão viajando, e estão com dinheiro. Mas só que também é uma grande ilusão aquilo tudo, porque as pessoas postam o que elas querem, elas postam só a melhor versão, né? Então, eu acho que também é tomar cuidado, assim, sabe? Mas não acreditar em tudo que você vê. Em tudo que você vê naquela felicidade, naqueles filtros, porque ali todo mundo é bonito, todo mundo está muito bem sucedido, rico, feliz. Né? É o que a gente quer, é o que a gente almeja. Acho que é por isso que a gente posta isso, porque é um desejo. A gente deseja, mas não necessariamente é a realidade. Não. Porque acaba levando a gente para uma depressão, para alguma coisa assim. Porque a gente começa a se comparar, né? Começa a se comparar. Eu acho tão importante você trazer isso à tona, porque faz com que, de repente, você que está em casa agora, né, no seu trabalho, nos assistindo, você fala assim, poxa, mas espera aí, eu lembro dele, eu sei quem é ele. Como assim? Como assim? Então quer dizer que é assim que funciona? Gente, talvez seja até um pouco pior que isso para algumas pessoas. Eu vejo, por exemplo, muitas crianças que fizeram carreira assim com 6, 7, 8, 10. Quando chega na adolescência, é como se fosse uma maldição. Faz mais nada. Né? Que não é o seu caso, que você continua trabalhando, só que você uniu a espiritualidade com a arte. Exatamente. Então, tudo isso para chegar nisso, gente, olha como a conexão espiritual que você pode ter, né, em algum momento da vida, muda esse curso. Né? Continua sendo ator, tem trabalhos importantes, como o Vento Seco, por exemplo, que eu chamei de Vidas Secas agora há pouco, que Vidas Secas é um outro assunto, é um outro lugar, mas enfim. Então, tem trabalhos importantes como o Vento Seco. Você é um ator que, a primeira vez que eu te vi fora das telas, eu sabia quem era você, eu sabia do que se tratava. Quando você chegou, todo mundo sabe de quem que se trata. Quer dizer, então, você vê que tem um valor a sua trajetória, deixou esse resíduo positivo, né? E faz com que hoje você esteja pronto, maduro para as coisas que virão, e tenho certeza que muitas coisas virão. Mas no momento você faz essa conexão do espiritual com o seu trabalho artístico. Em que momento chega isso? Em paralelo ao teatro, eu sempre eu também praticava yoga. Por diversos motivos, justamente pensando no lado espiritual, pensando na consciência corporal, pensando na concentração, na respiração. Qual é a sua linha yoga? De yoga, hoje eu pratico Vinyasa Flow. Vinyasa Flow. Que é uma prática mais fluida, né? Então, eu sempre pratiquei yoga junto com o teatro. Apareceu depois na minha vida, mas quando apareceu eu nunca mais deixei de fazer. E aí decidi fazer uma formação, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Vinyasa Flow não é o nome da escola de cinema, viu, gente? Não. Vinyasa Flow é um estilo de yoga. É um estilo de yoga, porque eu misturei com a escola de cinema. Falei, não conheço a escola, deve ser na Índia. Mas assim, é isso. A minha profissão, ela tá toda... Isso é muito legal, porque por mais que a gente acha que as coisas estão separadas, mas elas não estão separadas, elas estão juntas, né?
Então, justamente por isso, eu decidi unir o teatro com a yoga, né? E junto com a yoga, o alinhamento dos chakras. Então, eu criei hoje um laboratório que se chama Laboratório de Desbloqueio Criativo, onde eu faço essa junção, né? Usando a palavra laboratório, essa alquimia entre essas três vertentes que estão juntas, assim. Depois que eu comecei a estudar e perceber e ler sobre, eu vi que o teatro e a yoga, elas estão muito juntas, né? E realmente não tem separação mesmo. Então, Inspiração, concentração, a consciência corporal, o seu corpo sutil, a sua energia, os chakras, que cada chakra tá ligado a uma emoção, né? Então isso para uma construção de personagem é muito interessante, né? Então até convido, assim, esse final de semana e o próximo final de semana vai acontecer esse laboratório que chama Laboratório de Desbloqueio Criativo, que vai acontecer das 2 às 5 da tarde na Rua Pombal 305 no Sumaré. Quem quiser saber mais, posso passar meu Instagram. Deve. Meu Instagram é Rafael com F.Teófilo, Teophilo, Rafael.teófilo, e lá você pode ler e saber mais sobre. Porque lá vai ter também uma relação de possíveis datas, né? Sim. E sempre que tiver novidade, tiver novos movimentos, Sim. você estará ali, né? Para esse final de semana, no caso amanhã a gente começa, ainda tem algumas vagas. Ainda tem umas vagas, tá vendo só? Então é super importante que você tenha essa conexão. Eu sempre falo que o processo de criação mesmo de um ator é um processo esquizofrênico, né? Porque você literalmente incorpora, né, uma outra vida e você acredita nessa vida, né? Porque se você não acreditar, você não tem verdade, você não atua. Né? Então, quando você fala dessa questão dos chakras, é um portal imenso, né? Sim. Independente de como você vai acessar isso, seja através do seu mental, seja através, né, da sua própria criação mesmo, através de respiração, tantas coisas incríveis. E nós vamos ter um pequeno intervalozinho, gente, mas nós voltamos para falar mais desse processo de criatividade e yoga. Não saiam daí até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, né? Depois de um pequeno intervalo, conversando com essa pessoa incrível, né? Essa delícia que a gente está aqui trocando, né, histórias, trocando impressões sobre tantas coisas. E falando sobre impressões, gente, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão do yoga junto com a criatividade, né? Quer dizer, o espiritual junto com a parte artística, que é uma coisa incrível. Porém, antes, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre essa novela Cara e Coragem que você fez na Globo, onde você traz uma personagem, né, bastante, digamos assim, que traz uma visão, né, de uma questão da vida que é a questão mais natural do mundo, né? O estranhamento está nessa intolerância toda que a gente vive de tempos em tempos, né? Isso é cíclico, você sabe, dentro da história, desde o tempo da Grécia Antiga, nós vamos vivendo esses ciclos. Como foi viver essa personagem dentro
de uma novela na Globo, onde você quebra, né? Onde você rasga tabus. Bom, o personagem que eu fiz chamava Hugo Sá, né? O Hugo Sá era um ator, era um galã, um ator muito famoso, e ele era gay, né? E ele vivia dentro do armário porque ele tinha medo. Ele tinha medo do que as pessoas iam pensar, do que o público ia pensar, tinha medo da sua família, tinha medo de perder trabalho pelo fato de ser gay, né? E conforme, enfim, foi passando o tempo da novela, ele estava cada vez mais sofrendo com aquilo, né? Ele não suportava mais. Até que ele conheceu um rapaz, um professor de dança, o Enzo, que foi interpretado pelo Pablo Sanabria, também um grande ator, um amigo. E ele decide então, depois de um tempo, assumir isso publicamente, né? E para mim, foi uma vitória, assim. Foi uma vitória porque eu estava numa novela das 7, na Rede Globo, fazendo este papel, né? Que é muito comum, né? Principalmente no meio artístico, né? Eu acho que hoje os atores eles estão cada vez mais falando sobre essa sexualidade, né? Tem cada vez menos tabus, porque está se fazendo necessário, porque é uma coisa normal, né? Natureza humana. Acho que é uma coisa que não existe, a gente não precisa de cura, a gente não é permissão, a gente não é inferior a ninguém pela sexualidade, né? Então, pra mim, foi uma realização, sabe? De poder estar fazendo essa novela com aqueles atores, com aquela direção, com aquela autora, naquela emissora. Naquele momento. E este personagem, né? Então, pra mim, foi uma realização em vários aspectos. Pessoal, profissional e social, assim, sabe? É difícil para as pessoas, às vezes, entenderem essa coisa tão simples, né? De que a vida do outro é do outro. O que ele faz da vida dele, entre quatro paredes, desde que ele faça sem que aquilo prejudique o outro. Então, eu não acho que o jeito de você amar alguém vai prejudicar alguém. Não, só vai fazer bem para você e para a pessoa que você ama. Então, ninguém vai dizer como você deve amar, né? Cada um ama como sabe amar e como deseja amar. E uma vez que você se ama e ama o outro, você emana amor, né? Emana amor. Então é uma coisa que porque o preconceito mata, Ivan. E ele mata literalmente, assim. Literalmente. Mata sentimentos, mata família, né? Porque... Muitos cometem suicídio. Né? O filho que você bota fora de casa hoje, por ele ser diferente daquilo que você gostaria, pode ser um suicida amanhã, né? Ou pode ser aquele que vai acudir você na sua velhice depois, que é o que muito acontece, que mais acontece nesse meio, né? Então, mais amor, né? Então, mais amor, né, gente? Vamos cultivar acolha, um abraço, o acolhimento. Né? O acolhimento. Você não precisa aceitar, só respeita, não é? Respeito no mínimo, você não precisa aceitar, né? Você não precisa concordar. Isso é um problema seu se você não concorda. Eu tenho o direito de escolher o que eu desejar. Eu tenho o direito de fazer da minha vida o que eu quiser e você tem o direito de fazer o que você quer da sua vida. Ele tem o direito de fazer o que ele quer da vida dele e assim a vida caminha, né? Mas o respeito... Agora, o respeito, isso a gente tem que ter por todas as pessoas, porque o que eu falo com vocês é sobre prosperidade em todos os níveis. Vocês, às vezes, me mandam perguntas. Ivan Martins, como é que eu posso prosperar? Esse é o primeiro passo. Respeite o outro. Viva e deixe viver. Empatia, né, Ivan? Empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Se coloca no lugar do outro. Só isso. Né? Só isso. Se coloca no lugar do outro e viva a sua vida, né? Cuida de você, né? Assim, gente, eu não posso dizer a palavra que eu estou no ar, mas Deus deu um para cada um cuida do seu. Né? Então você cuida do seu e cada um cuida do seu e tá tudo certo. A gente não precisa se preocupar com o que o outro faz. Né? Até que é diferente, de cada um é diferente, né? Ninguém tem que preocupar com o que o outro faz do orifício dele, né? Ou do seu apêndice, cada um cuida do seu, que é melhor. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E assim a gente vai vivendo, né? Exatamente. Respeitando. Respeite, viva e deixa viver, que eu acho que essa é uma regra básica de respeito, de amor e
Se você é cristão, de cristianismo, de budismo, de todas as... De amor, né? Eu acho que amor é universal, né? É universal, não importa a sua religião, não importa nada disso. É. E nós temos também Vento Seco. Isso, Vento Seco, que foi um longa em que eu fiz, foi meu primeiro longa também. A gente filmou em Catalão, no interior de Goiás. Conheço. O diretor, quem escreveu e dirigiu foi o Daniel Nolasco. E o Daniel, eu morava no Rio há um tempo atrás, uns anos atrás. Sim. Eu morei no Rio e eu fazia uma peça em que o Daniel escreveu essa peça. E eu fiz essa peça e o Daniel assistia alguns espetáculos, né? E teve um dia que ele falou, olha, eu tenho um projeto de um filme e eu tenho um personagem que é pra você, que é o Michael, né? E eu, legal, até aí, né? O tempo passou, alguns anos se passaram, eu voltei pra São Paulo e ele me ligou. Ele falou, lembra quando eu te falei que eu tinha um filme que eu queria que você fizesse um personagem? O filme vai acontecer e eu quero que você seja o Michael. E isso foi em 2019, 2018, 2019. Um ápice. E aí filmamos em Goiás, lá em Catalão mesmo, né? No Texas brasileiro. O Texas brasileiro. Nosso Goiás, que eu amo Goiás. Eu também, saudade de Catalão, inclusive, viu? E a gente foi para Berlim, a gente estreou em Berlim, no Festival de Berlim, um festival super importante de cinema. E o Vento Seco estreou lá, concorreu também como o melhor filme no TED Awards. E o Michael, para mim, foi um divisor de águas mesmo, assim, foi bem antes da novela, né? Antes de pandemia, foi pré-pandemia, inclusive o dia que eu fui embora da Alemanha, da estreia do filme, teve o primeiro caso lá na Alemanha e chegando aqui no Brasil já começou o lockdown, né? Mas eu tive esse presente, assim, de poder vivenciar essa experiência de fazer um filme nacional com uma temática também super importante, um filme belíssimo, com certeza. Que está agora no Telecine. Ele foi eleito um dos melhores filmes nacionais, uma das melhores estreias nacionais, participou de diversos festivais depois, internacionais e nacionais. Então eu também convido você a assistir Vento Seco. Não é um filme que dá para assistir com toda a família, é um filme que tem bastante nudez, fala sobre a sexualidade, né, também, mas vai muito além disso, né? É um filme que tem uma estética belíssima, uma trilha sonora belíssima, um figurino incrível. É um ótimo filme mesmo. Mas sempre assim. Aquela questão, quando você coloca a sexualidade, o que é que fica? A sexualidade fica na frente, né? O sexo. Eu escutei esses dias a Xuxa dando uma entrevista e ela falando o seguinte, é só uma cena dentro de um filme inteiro. Exato, eu vi também. Só sabem de uma cena, só vem uma cena. Né? Então a gente vê que, infelizmente, né, aquilo que é o caminho do sagrado, porque sexo é caminho do sagrado, não existe vida sem sexo, não existe como dar continuidade à vida sem isso, não existe como as pessoas manterem uma sanidade mental sem trabalhar ou a sexualidade, ou se trabalhar apesar da não sexualidade. Então as pessoas têm que vivenciar isso. E só o que fica é o ato, só o que fica é o questionamento, o julgamento, né? Um cuidando daquilo que é do outro. Exato. Entender que é uma obra, assim, é uma obra de arte. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Né? Porque na vida se faz sexo. É lógico. Na vida se come, se bebe, na vida se vai ao banheiro e se faz sexo. Né? E a gente fala sobre fantasia sexual, também mostra esse personagem que é o personagem central, o Sandro, por ele ter medo de assumir a sexualidade dele, né? Como ele vai secando por dentro também, né? E é um filme realmente que eu tenho muito orgulho de ter feito. E é isso, é secar, porque quando a pessoa está satisfeita com a própria, não se ocupa da sexualidade do outro, né? Sim. É o que eu falo. Eu tenho convivência com pessoas de todos os gêneros, de todas as formas, que amam de todas as maneiras. E são pessoas incríveis em todas elas, né? Inclusive héteros, muitos héteros, né? Que têm uma cabeça maravilhosa, que aceita o mundo como ele é e não fica fantasiando, né, gente? Porque o mundo não se trata
né, de um céu cheio de anjinhos. Né? O mundo é isso aqui. O mundo é a vivência na carne. Se fosse para a gente viver só na espiritualidade, não estaríamos aqui, né? Não estaríamos aqui. Eu preciso que você deixe... nós acabamos falando um pouco sobre a questão do yoga, mas essa escola, rapidinho, do que se trata essa escola de yoga? O que se trata essa sua formação? Qual é o estilo? Como funciona esse estilo? O estilo a linha do qual eu me aprofundei mais foi no Vinyasa Flow. Sim. Vinyasa Flow, ele, como o próprio nome diz, ele não tem tanta permanência. Os asanas não têm tanta permanência de uma forma mais fluida, né? E é um estilo um pouco mais, como eu posso dizer, mais forte. Né? Eu gosto de praticar esporte, enfim, eu gosto de movimentar o corpo, então a minha prática ela é mais forte, assim, mais né? forte. Bom, quem tiver interesse, quiser olhar um pouquinho mais sobre você, sobre as suas práticas, seus trabalhos, qual é o pode visitar o meu Instagram, que ali no meu Instagram também tem um Linktree. Que aí você pode assistir os vídeos, entrar no laboratório de desbloqueio criativo, tem enfim, todos os meus currículos e fotos. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @Rafael com F, Teófilo, T-H-E-O-P-H-I-L-O, Rafael.Teófilo. É isso aí. E eu quero agradecer a sua presença, Eu Rafael. que te agradeço, Ivan. Foi muito obrigado. Bom, foi obrigado muito gostoso mesmo. bater esse papo com você, trazendo mais essa possibilidade para a gente, né, ampliar a mente. Gratidão pela participação de vocês, por estar conosco até agora. Um beijo no coração e namastê. O Namastê. Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem. Namastê.